a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha, falar aos nossos corações. Mais uma palavra aqui em Romanos capítulo 10. Já fiz essa obra outras vezes, mas Deus toca o coração, para a gente fazer de novo. E como é uma palavra realmente muito importante, então estou aqui em nome de Jesus Cristo. Começando aqui capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O povo daquela época e hoje também, muitos, não conhecendo, o poder de Deus, não tendo entendimento, queria fazer a justiça pelas próprias mãos. E hoje não é diferente, Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha isso. O fim da lei é Cristo. Então, nunca recebemos vida nenhuma pela lei, Pela lei de Moisés, porque ela não tinha força, como eu tenho falado aqui, para purificar a alma. Ela não tinha força para purificar a alma. Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Precisamos crer em Jesus Cristo para a justiça, para a vida com Deus. Sem isso... Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei. Aí Moisés vai explicar a justiça que é pela lei. Dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Por quê? Porque não é pela fé, é pela lei. Então, nós precisamos... O homem que vive na lei, ele precisa então ser santo em tudo. Como ele vai ser santo em tudo se ele vive na lei? Se ele não tem o sangue do Cordeiro, se ele não crê em Jesus Cristo. Que eu saiba, nenhum homem conseguiu ressuscitar dentre os mortos com a força do próprio braço. Nem profeta, ninguém. Precisamos da porta. A porta se chama Jesus Cristo. Sem ele nada se fez. E esse nome, somente esse nome, Jesus Cristo, foi ele que deu a vida por nós. Não é? Foi Jesus que deu a vida por nós. Então nós temos essa porta. Quem crê será salvo. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo? Mas que diz a palavra? Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. Depois que Jesus Cristo veio, Jesus levantou os discípulos, além disso levantou Paulo como apóstolo, para pregar as coisas concernentes a Cristo, a salvação. Eles não pregavam mais Antigo Testamento, mas eles pregavam Cristo, salvação. Porque a lei não tem poder para salvar. Porque não era pela fé, Antes era pelas obras. E se circuncidava.
mas isso era para purificar a carne e não o espírito. E por isso teve que vir um conserto melhor, que é Jesus Cristo, para nos purificar a alma, para nos dar vida. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pode ser o pecador que for, porque não é mais, nem nunca foi pelas obras. Né? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa totalmente desenfreada, vamos dizer assim, fazendo tudo que não deve. Mas de repente Deus toca o coração, essa pessoa se converte e daqui a pouco está lá na igreja completamente diferente. É porque o Deus tocou o coração. Quando Jesus chama e toca o coração, quando Jesus transforma, aí a gente entra naquela palavra, né? Que quando Deus ele transformou água em vinho. É bem isso que ele faz, no melhor vinho. Quando Deus realmente toca na alma e a pessoa sente isso no coração e procura andar nos mandamentos de Cristo, é assim que acontece. A gente é transformado. Como se transforma água em vinho, no melhor vinho, como eu falei. E tem muita gente que não entende isso, né? As pessoas do mundo não conseguem entender. Há poucos dias mesmo ouvi uma pessoa, não vou citar o nome, falando isso, que a pessoa tinha uma mulher que era assim, 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 e agredia todo mundo, e agora está santinho na igreja. Não entende. E está santinha mesmo, porque Jesus foi lá e transformou. É assim a vida do crente. Quem crê, é assim que Deus faz. Deus tem poder para transformar a água em vinho. Visto que com o coração se crê para a justiça ou para a salvação, né? Para a justiça, né? E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós precisamos, além de crer verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus, ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a boca, né, para com os homens. Nós precisamos confessar, não se envergonhar, mas confessar que Jesus Cristo é Deus. Confessar, como está escrito aqui, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como eu tenho falado, não adianta ser batizado bebê, né? Como a gente vê por aí. Porque ele não tem entendimento, ele não confessou que Jesus Cristo é Deus. Ele não sabe de nada, então ele foi só apresentado praticamente para Deus. Quer dizer, praticamente não, ele só é apresentado a Deus. Mas ele não fez a confissão. E nós precisamos confessar, como está escrito aqui, né? Confessar que Jesus é Deus. Assim receberemos a vida para com Deus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Mas, como Paulo acabou de falar aqui, crer, mas confessando, né? Crendo, confessando, né? Justificando isso. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invoca. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocará se não crer? Né? Para a gente invocar, nós precisamos crer. Para a gente crer, nós precisamos, então, confessar. E não se envergonhar, como eu falei. E como crerão nele, naquele de quem
não ouviram, se ninguém pregar, como vai ouvir? Se ninguém pregar essa palavra aqui, né, que Deus está falando aqui através da Bíblia, se ninguém pregar essa palavra, como as pessoas vão saber? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ela vai se converter? E como ela vai saber que precisa confessar? E como pregarão se não forem enviadas? Como está escrito, quão formosos são os pés de quem anuncia paz, dos que anuncia as coisas boas de Cristo, na verdade. Quão formosos são os pés de quem anuncia paz. Quão formosos são os pés de quem anuncia Jesus Cristo, Salvador. Porque ele veio fazer nova todas as coisas. O passado, antes de Cristo, já não importa mais. Porque a lei não tinha força para salvar, porque a lei não tinha o sangue do Cordeiro. Precisamos sim conhecer a palavra para saber, né, os mandamentos, o que precisamos, né, aonde precisamos mudar a nossa vida. Mas isso também, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente é batizado com o Espírito, até Ele nos ajuda em todas essas coisas. Mas também precisamos ter conhecimento. Né? Quem não tem o Espírito de Deus, isso também é palavra, não tem Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, também não tem Deus. Isso é palavra, não sou eu que estou falando. Por isso precisamos, né, conhecer a palavra. Porque se não foi batizado ainda com o Espírito Santo, como o mesmo Espírito vai testificar com o nosso Espírito? E se a gente não tem o Espírito, como eu tenho falado aqui, nós precisamos nos ajoelhar, orar muito, pedir misericórdia a Deus. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque a pessoa acha que só porque foi chamado está dentro da igreja já é salvo. Não é assim. Não é todo mundo que está dentro da igreja que é salvo. Porque precisa pôr aqui, ó, no coração. Conhecer a palavra, conhecer, né, quem é o Pai. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Olha isso, acabei de falar. Nem todos obedecem ao Evangelho. Conheceu, né? Está na igreja, mas não obedece. E esses serão salvos? Não. Tem que obedecer. Se não obedecer, fica. Só serão salvos quem vencer. Quem vence será salvo. Por isso se fala o resto, o remanescente é que será salvo. Isso é muito sério. Só o resto, o remanescente, quem ficar até o fim, quem pôr no coração, quem lê a palavra, quem muda, quem crê verdadeiramente em Cristo. Nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas infelizmente hoje a gente vai na igreja, pouco a gente ouve a verdadeira palavra de Deus. Aí os pastores que estão na igreja não estão entendendo o que está acontecendo. Hoje mesmo eu ouvi um pastor falando que na igreja só tinha 3 pessoas, que o povo está, né, no mundo. Mas o que prende o povo na igreja é o verdadeiro evangelho, é a palavra de Deus, que infelizmente a gente não tem visto.
Pessoal, os pastores, ou os obreiros, ou quem lá for, sai convidando qualquer pessoa que vê pregando bonito, também não tem entendimento. E a igreja sai com a botija vazia, mais uma vez. Porque não tem palavra. Não é falar palavras bonitas e maravilhosas, é ler o Evangelho, o Novo Testamento, porque a vida está em Jesus Cristo. A vida não está em Davi, a vida não está em Abraão, a vida não está em Salomão. Não, a vida está em Jesus Cristo. O pessoal precisa conhecer Jesus Cristo, porque Ele que deu a vida. O sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Por isso foi feita uma nova aliança em Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo. Mas as pessoas vão na igreja e nem sabem disso. É incrível. Como se não tem palavra, como vai salvar? Aí entra naquela palavra de Deus, o cego guiando o outro cego. E vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta dos cordeiros de Deus, que eram para entrar e não entram porque não tem entendimento. Muitos perecem por falta de entendimento. Digo, pois, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até o confim do mundo. Todo mundo conhece Jesus. Não, todo mundo ouve falar de Jesus. Não é? Mas se você parar para perguntar para as pessoas algumas coisas, elas não sabem. Mas digo, porventura Israel não soube primeiramente, diz Moisés. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai chamar aqueles que não eram chamados. Os que foram chamados não deram importância. Então se chama os que estão de fora, aqueles insensatos, como eu acabei de falar. E vai provocar a ira daqueles que eram para ser de Jesus, que era para ser de Deus, e não quiseram. Não deram ouvido. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Aqueles que não perguntavam, que estavam no mundo de qualquer jeito. Então, acharam Jesus. Mas os que foram chamados não quiseram. Por isso ele fala, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Isaías diz ousadamente: fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha isso. Isaías diz isso pelo Espírito Santo. A coisa séria, né? Precisamos dar mais atenção para as coisas do alto, para as coisas de Cristo. Para que a gente também não venha perecer. Né? Pregar mais a palavra, lendo a palavra, explicando essas coisas para o povo, para que a igreja não venha ficar vazia. Porque se tem o Espírito, né? Se tem o Espírito, quem tem o Espírito não deixa
Não deixa as coisas de Deus. Mas se vai na igreja, não tem palavra, não tem o Espírito, acaba desistindo. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que a igreja vive lotada, mas não lotada de gente insensata que não dá, né? Não tem conhecimento. A gente precisa da igreja cheia de gente que tem o Espírito Santo para fazer a obra de Deus, quer dizer, para crer em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor e Salvador. E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus por mais uma obra, graças a Deus.